Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, família da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma quinta-feira que nós temos oportunidade de estarmos reunidos para esse nosso culto de oração e pregação da palavra. Como você bem sabe, inicialmente nós nos reunimos em uma sala virtual de oração e agora eu quero convidar você a seguir nesta série de pregações do livro dos Salmos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 51. Salmo 51 é o salmo para a nossa meditação nesta noite, nessa série de mensagens no livro dos Salmos. Salmo de número 51. Vou ler a partir do título do salmo. Para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. E assim nos diz a palavra do Senhor, no Salmo de número 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem me tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. O Senhor dá palavras aos meus lábios. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos e pedimos que o teu Espírito possa falar conosco através desse Salmo 51, que nós retornamos a ele nesta nossa série de pregações. Ó Deus, que detalhes importantes, incentivos, inspirados pelo teu Espírito, e exortações, Senhor, e admoestações, possam ser ouvidas por nós nesta noite. Fala conosco, Senhor, nós pedimos. Ó Espírito, abre os nossos corações e mentes, que possamos guardar a tua palavra em nossos corações, para não pecarmos contra ti. É isso que nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, esse é um salmo impactante, que mostra como devemos nos achegar a Deus depois do reconhecimento dos nossos pecados, a fim de fazer pedidos esperançosos por perdão e tendo diante de nós a firme expectativa por uma nova caminhada de fé. Este salmo é a sublime expressão de um espírito quebrantado e de um coração contrito por causa dos pecados cometidos pela pessoa que compôs este salmo. Pecados que foram encobertos e mantidos ocultos dos olhos dos homens, mas não dos olhos de Deus. Este é um salmo de Davi. E a este salmo eu retorno nesta noite para, por uma segunda vez, nós meditarmos no que Davi tem a nos dizer e nos ensinar nessa série de pregações no livro dos Salmos. Na semana passada nós vimos que Davi escreveu este salmo quando o profeta Natã veio falar com ele depois do seu adultério com Batseba, e é isso que registra o título deste salmo.
o que deve chamar muito a nossa atenção, porque Davi ele é identificado na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. E mais do que isso, depois de morto, Davi se tornou um modelo para os demais reis que vieram depois dele, um modelo de vida e de reinado aprovados por Deus. E é isso que a Bíblia afirma quando registra no primeiro livro dos Reis, no capítulo 15, o seguinte: Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. Esse Urias era esposo de Batseba, a mulher que Davi mandou trazer para que tivesse com ela uma noite de prazeres. Urias foi o homem que Davi mandou matar para então encobrir o seu adultério com Batseba. E essa história, ela está registrada em detalhes lá no primeiro livro de Samuel, nos capítulos 11 e 12. Primeiro livro de Samuel, capítulos 11 e 12, você tem oportunidade de ler os detalhes dessa história. Então, a partir desse registro, no primeiro livro de Samuel, nós ficamos sabendo que depois de cobiçar, adulterar, mentir e assassinar, depois de ter transgredido 4 dos 10 mandamentos, Davi foi confrontado pelo profeta Natã. O profeta foi enviado a ele para tratar dessas questões com o rei de Israel. Davi se tornou réu de sangue pelos seus pecados que o condenavam à morte. Pelo adultério e pelo assassinato, Davi se tornou réu no tribunal de Deus. E a justa justiça a ser aplicada a ele, a pena dele era a morte. Mas depois de reconhecer o seu pecado e dizer para o profeta: pequei contra o Senhor, Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Então foi em meio ao reconhecimento dos seus pecados e a sentença de morte decretada dada ao bebê nascido de Batseba, que Davi compôs este salmo de número 51, este salmo tão marcante e tão importante para as nossas vidas. Na semana passada nós vimos que Davi abre este salmo clamando pela misericórdia de Deus nos versículos 1 e 2. Ele ora certo do amor e da compaixão de Deus pelos que se arrependem sinceramente dos seus pecados. Davi, ele não poupa palavras para descrever o seu estado miserável em contraste com a superabundante graça de Deus. E é por isso que ele usa três tríades de palavras nos versículos 1 e 2, que dão o tom daquilo que ele vai dizer ao longo do salmo. E essas tríades de palavras são as seguintes. A primeira, misericórdia, amor e compaixão. Misericórdia, amor e compaixão. E essa tríade é usada por Davi para se referir a Deus e descrever a superabundante graça de Deus dispensada em favor de pecadores arrependidos. A segunda tríade de palavras é a seguinte: transgressões, culpa e pecado. Transgressões, culpa e pecado. Essas palavras são usadas para descrever a miserável condição espiritual em que Davi se encontrava e a gravidade dos seus pecados. E a terceira e última tríade de palavras nos versículos 1 e 2 é a seguinte: apaga, lava, purifica. Apaga, lava, purifica. Palavras que são usadas por Davi para expressar a sua expectativa pela restauração plena e renovação da sua vida e da sua caminhada de fé com Deus. Então, a misericórdia, o amor e a compaixão de Deus servem de base para que Davi peça que Deus apague as suas transgressões, o lave de suas culpas e o purifique do seu pecado. E nessa noite eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a percorrer comigo o corpo deste salmo, a fim de nós aprendermos com Davi como nós também devemos fazer orações a Deus, clamando pelo seu divino perdão para as nossas vidas quando pecarmos contra o Senhor. E começamos vendo isso, percebendo que o arrependimento verdadeiro é fruto de um sincero e profundo autoexame das nossas motivações para pecar. O arrependimento verdadeiro, ele é fruto de um autoexame, de um sincero e profundo autoexame das nossas motivações
para pecar. Este arrependimento sincero, ele também leva em conta que Deus é supremamente ofendido pelos nossos pecados, mesmo que esses pecados tenham sido cometidos contra outras pessoas e trazido danos para outros ao nosso redor. A despeito disso, é Deus quem é supremamente ofendido pelos nossos pecados. E é por isso que Davi, ele confessa que é um transgressor e que Deus é justo ao condená-lo nos versículos 3 a 6 deste salmo. Nesses versículos nós vemos que Davi confessa que é um transgressor e que Deus é justo ao condená-lo. E eu convido você a ler novamente comigo esses versículos 3 a 6 do salmo de número 51. Versículo 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. E aí eu lhe pergunto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, será que você percebe o estado de Davi nessas palavras registradas por ele? Você consegue perceber o estado da alma, do espírito, das emoções, da mente de Davi nesse momento, quando ele registra essas palavras? Veja que Davi, ele descreve nesses versículos a profundidade e a gravidade dos pecados cometidos por ele. E ele se coloca como o único e exclusivo responsável por esses pecados. Davi, ele não divide a culpa com ninguém, nem transfere suas responsabilidades para quem quer que seja, e nem para Batseba, que foi vista por ele tomando banho, digamos assim, com a janela aberta. E eu enfatizo isso porque todos nós somos muito habilidosos em encontrar desculpas e culpados para os nossos pecados. Somos muito ágeis para fugir à nossa responsabilidade, somos muito bem capazes de fingir que nada demais aconteceu, ainda que tenhamos pecado contra o Senhor. Somos muito bons em diminuir o que fizemos e aumentar o que os outros fizeram, para que nós chegássemos a pecar. E dizemos coisas como, afinal eu sou de carne e osso, não é mesmo? A culpa é dela que está sempre me provocando. Ah, para de frescura, isso não foi nada. A culpa é dele que tem aquela voz irritante. A culpa é dela que nunca aprende. A culpa é do diabo que fica ao redor formulando artimanhas 1000 para fazer a gente pecar. Mas veja que Davi, ele diz, no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Uma outra tradução para o versículo de número 3 diz assim, no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Então, depois de cair em si, Davi ele já não mais encontra paz no acobertamento dos seus pecados. Antes ele estava anestesiado enquanto a sua alma era devorado pelas suas transgressões, iniquidades e pecados. Ele não sentiu pesar, nem dor, nem sofrimento depois de ter cobiçado e adulterado, nem mesmo depois de ter mentido e assassinado. Davi achava que estava tudo de boa, depois da morte de Urias, do luto de Batseba ter passado, do casamento dele com ela e do bebê, fruto do adultério deles, ter nascido. Agora, despertado da sua apostasia, Davi tem a sua mente fustigada pela palavra de Deus anunciada pelo profeta Natã. Davi tem a sua alma perfurada pela palavra de Deus como se esta fosse uma espada de 2 gumes, capaz de expor as suas entranhas espirituais, já pútridas, fétidas e corrompidas pelo pecado, corroídas pelo pecado. O que uma vez lhe foi prazeroso, agora se torna pesaroso. O que uma vez
lhe foi prazeroso, agora se torna pesaroso. E esse arrependimento, meus irmãos e minhas irmãs, ele é de uma característica especial. Os versículos mostram que esse arrependimento de Davi envolve razão e emoções. Razão e emoções são o que marcam esse arrependimento de Davi. Davi reconhece mentalmente, racionalmente e objetivamente que pecou ao dizer no versículo de número 3, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E mais do que isso, Davi tem consciência das consequências do seu pecado. E daí o seu reconhecimento também é subjetivo e envolve o coração, a alma, as emoções e os sentimentos, quando ele diz ainda no versículo 3, na segunda parte, e o meu pecado sempre, sempre me persegue. Meus irmãos, minhas irmãs, uma das marcas inegáveis do arrependimento verdadeiro e sincero de pecados é esse pesar pelos pensamentos, palavras, ações que estiveram envolvidos no cometimento desses pecados. A gente se arrepende do tempo investido no preparo para pecar. A gente lamenta ter permanecido no pecado. A gente chora pela negligência contínua que nos levou a chafurdar na lama fétida e beber da água suja do pecado como se fosse um néctar celestial e adorável. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que eu sempre eu fico incomodado com testemunhos de crentes que falam de pecados no passado e falam disso de uma forma assim vangloriosa, como se tivessem sido grandes pecadores. Eu não estou dizendo que nós devemos viver martirizados pelos nossos pecados confessados e perdoados no passado, não é isso? Mas nós temos de desenvolver o horror pelo pecado. E nós não faremos isso enquanto acharmos graça das nossas transgressões cometidas no passado, das nossas iniquidades, dos nossos pecados cometidos. Davi, ele não se vangloria dos seus pecados. Antes, ele diz no versículo de número 4, contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Versículo que também é traduzido das seguintes formas: pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas, portanto, justa é a tua sentença, és incontestável ao julgar-me condenado. Outra tradução registra: pequei contra ti, somente contra ti. Eu sei que condenas o mal que cometi. Tu tens toda a razão em me castigar. O teu julgamento é perfeitamente justo. E com isso, Davi reconhece que, acima de tudo, ele pecou contra Deus, mesmo tendo adulterado e assassinado, e isso deve nos levar a pensar seriamente, meus irmãos e minhas irmãs, no porquê de Davi identificar ter pecado somente contra Deus. E eu entendo que Davi, ele quis nos ensinar que se nós perdermos de vista quem Deus é, nós estaremos fadados aos mais diversos pecados, tentações que se apresentarem diante de nós. Se perdermos de vista quem Deus é, certamente cairemos em diversos pecados. Eu entendo que Davi quer nos dizer que antes de ele cobiçar, adulterar, mentir e matar, ele já tinha deixado de amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, alma, força e entendimento. E foi só por um instante que Davi se deixou levar de pecado em pecado, começando pelo primeiro e aí pelos subsequentes, sem dar um passo atrás a qualquer tempo na sua jornada ao encontro da morte espiritual. Foi só um instante, só um momento. A cobiça deu à luz o pecado que depois de concebido gerou a morte na alma de Davi. Eu entendo também que ao atribuir somente a Deus os pecados cometidos, Davi estava dizendo que antes de cobiçar, adulterar, mentir e assassinar, ele já tinha perdido de vista
não só o amor, mas também o temor de Deus. Deus é o autor dos mandamentos dados ao seu povo. A lei dada a Israel era a lei do Senhor, eram as ordenanças e eram os preceitos de Deus para uma vida santa, justa e piedosa. Então, se Deus é o autor dos mandamentos e dos termos da lei dados a Israel, a transgressão de qualquer um desses termos dessa lei era uma afronta ao seu autor, era uma ofensa ao supremo legislador, era um crime contra Deus. E com isso, Davi nos ensina que quando nós perdermos de vista tanto o amor quanto o temor a Deus, nada mais poderá impedir a gente de rolar montanha abaixo, fazendo crescer a multidão dos nossos pecados como uma bola de neve. Diante disso, a gente aprende que a mera oração, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Uma oração dessa, como essa, está muito longe de ser um arrependimento verdadeiro. Pois isso não basta de uma mera formalidade. É fruto de alguém que sabe o que deve ser feito e dito, sem que essa pessoa apreenda a gravidade do pecado e a necessidade urgente de perdão ao qual ela deve clamar. Vejam que Davi, ele cava mais fundo na sua alma ao longo deste salmo, e ele descobre as raízes das suas transgressões. Ele registra no versículo 5, veja aí comigo: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Versículo que também é traduzido na seguinte forma: o fato é que já nasci pecador, sim, desde o momento que minha mãe me deu à luz. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, nos ensina que o ser humano peca porque é pecador. O ser humano não é pecador porque peca. Eu vou repetir. O ser humano peca porque é pecador. O ser humano não é pecador porque peca. Ou seja, não são os seus pecados que fazem de você um pecador. Na verdade, você só comete pecados porque a sua natureza é pecaminosa. E assim somos todos nós. Todos somos, por natureza, radicalmente depravados, radicalmente corrompidos pelo pecado, e isso não tem a ver tanto quanto com a profundidade, quanto em relação à extensão dessa corrupção do pecado nas nossas vidas. Não significa que nós somos tão profundamente, todos nós, capazes tendo cometido os mais graves pecados nas nossas vidas. Não se trata tanto disso. Se trata mais da extensão dessa corrupção do pecado nas nossas vidas. Eu digo isso porque Davi, ele cobiçou, adulterou, mentiu e assassinou. Você pode não ter mentido, não ter cobiçado, não ter adulterado, nem ter assassinado ninguém. Mas isso não significa que os seus pecados não sejam tão graves diante de Deus quanto os de Davi. Sim, existe digamos assim, um nível de gravidade maior nos pecados de Davi. Mas nós aprendemos, por meio deste salmo e desta série de pregações, que nenhum de nós está isento de clamar pelo perdão de Deus, porque cometemos um pecadinho ou cometemos um pecadão. Não há área da vida humana que não tenha sido tocada pela corrupção do pecado. Doenças, velhice, más formações congênitas, pensamentos maus, filosofias enganosas, ídolos no coração, tristeza, angústias, corpo, mente, alma, motivações, ações, pensamentos e palavras. Tudo foi afetado pela queda no pecado. E é por isso que toda a humanidade está naturalmente debaixo do juízo de Deus e está condenada à morte. E Davi confirma aquilo que Jesus disse, que é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. E é por isso que é o coração que precisa de tratamento. É o coração que precisa de tratamento.
Ou melhor, usando a linguagem bíblica, o coração humano, ele precisa ser transplantado e no lugar precisa ser colocado um novo coração. O coração natural humano precisa ser arrancado e neste lugar colocado um outro coração, um novo coração. E nós devemos entender que é do coração que fluem, que procedem as fontes da vida. O coração na Bíblia, ele é a fonte da vida humana. O coração, no sentido bíblico, não é o órgão que bate do lado esquerdo do peito, e é sim a sede dos nossos pensamentos, palavras e ações. É por isso que um transplante de coração se faz tão necessário na nossa natureza humana. E daí, ao falar em receber um novo coração, isso significa ter uma nova natureza. E é isso que Deus promete fazer em quem nele crê. Porém, como nós veremos adiante, os que creem em Deus não devem ficar em assim uma posição exclusivamente passiva a respeito da sua nova natureza e do seu novo coração. Porque aos crentes também cabe pedir a Deus: dá-me, Senhor, um novo coração. Eu quero viver de forma santa, justa e piedosa. E conhecendo o pecado que ainda existe em mim, eu preciso de Ti, meu Deus. Ajuda-me, Senhor. Os crentes devem fazer o mesmo tipo de oração feita por Salomão, rei de Israel, filho de Davi, quando o templo do Senhor foi construído. E Salomão orou a Deus dizendo que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco assim como esteve com os nossos antepassados. Que Ele jamais nos deixe nem nos abandone. Agora ouça o que ele diz. E faça com que do coração nos voltemos para Ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e obedecermos aos seus mandamentos, decretos e ordenanças que deu aos nossos antepassados. Salomão ora para que Deus faça com que o coração dele e do povo se volte continuamente para o Senhor deles, a fim de que, deste modo, eles possam andar em todos os caminhos do Senhor e obedecer aos mandamentos, decretos e ordenanças que o Senhor Deus deu aos seus antepassados. Essa é uma oração que reconhece o quão enganoso é o coração humano. Essa é uma oração que pede a intervenção de Deus em nós, a fim de que o nosso coração esteja sempre voltado para o Senhor, para nós andarmos em todos os seus caminhos. E vejam que nesta mesma ocasião em que Salomão se colocou em posição passiva diante de Deus, pedindo que não permitisse que o coração dele e do povo se desviasse do Senhor, Salomão também ora em seguida para que o povo tenha uma predisposição, uma iniciativa de ter um coração íntegro. Ele orou também assim: vocês tenham coração íntegro para com o Senhor, o nosso Deus, para viverem por seus decretos e obedecer aos seus mandamentos, como acontece hoje. Então, ao mesmo tempo em que Salomão orou para que Deus fizesse com que o coração deles se voltasse para este Deus, para o Senhor, ele também em seguida ora: vocês tenham coração íntegro para com o Senhor, o nosso Deus. E o propósito é o mesmo. Quando Salomão orou pedindo que Deus voltasse o coração dele e do povo para o Senhor, para que eles andassem em todos os caminhos, obedecessem aos mandamentos, decretos e ordenanças do Senhor, na segundo momento ele ora para que o povo tenha um coração íntegro, para que o povo viva por meio dos decretos e obedeçam aos mandamentos do Senhor, para que vivam e vivam bem. Então nós aprendemos aqui a pedir a Deus um coração voltado para Ele, e somos também incentivados a termos um coração íntegro. Pedimos a Deus que não permita que os nossos corações se desviem dele, mas também precisamos nos dispor a termos um coração íntegro.
Davi leva a gente a pensar neste salmo no quanto nós precisamos orar, como o apóstolo Paulo. Ele que reconheceu a natureza humana inclinada somente para a rebeldia e para a transgressão da vontade do Senhor Deus. Natureza essa corrompida pelo pecado, que faz com que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus seja vista naturalmente por nós como má, injusta e extremamente desagradável. E foi nesse momento que o apóstolo Paulo registrou em Romanos 7. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ah, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, o quanto cada pessoa na face da terra precisa de um novo coração. E é por isso que Davi clama a Deus no versículo 10, e ele diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Salmo 51, versículo de número 10. Outra tradução registra que Davi disse o seguinte nesse versículo: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Já outra tradução registra Davi dizendo neste versículo: crie em mim, ó Deus, um coração puro, coloque em mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Davi pede a Deus que faça algo que somente o poder de Deus é capaz de fazer, que é criar uma nova natureza em uma pessoa, assim como foi a criação do universo pela palavra de Deus. Só que enquanto o universo foi criado a partir do nada, uma nova natureza humana é criada a partir de uma massa corrompida pelo pecado. E com isso, Davi reconhece que só Deus pode mudar a vida dele. Só Deus pode dar a ele pensamentos e desejos limpos e sinceros. Só Deus pode dar a ele uma vontade nova e firme para ele amar e honrar ao Senhor em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, nós vimos nesta noite, então, que Davi confessa que é um transgressor e que, por isso, Deus é justo ao condená-lo. Vimos que um arrependimento sincero e verdadeiro envolve um profundo autoexame, envolve a avaliação das nossas motivações para o pecado, envolve o reconhecimento da nossa natureza pecaminosa. Mas não para que nós arranjemos desculpa para pecar, não é nada disso. E sim para nós percebermos que é pela graça e pela misericórdia de Deus que nós somos perdoados. E também que é pelo poder de Deus em nós que nós somos capacitados para viver de forma digna, justa e piedosa neste mundo e diante do Senhor. Vimos que, a despeito dos pecados cometidos contra outras pessoas, em qualquer caso, em todo caso, é a santidade, é a justiça e é a soberania de Deus que nós ofendemos em primeiro lugar. E se não perdermos de vista o amor e o temor do Senhor, nós não seremos arrastados e seduzidos pelos nossos maus desejos. Vejam também que este salmo mostra que até mesmo alguém que tem a vida marcada por fazer o que o Senhor aprova e por não deixar de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor, até essa pessoa está sujeita a pecados terríveis, como se, caso ela se afaste do amor e do temor de Deus. Por isso, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Nós aprendemos que sem Deus nós estamos perdidos. Basta um segundo para nós sermos entregues, e basta um segundo que Deus nos entregue a nós mesmos. Um segundo que Deus nos entregue a nós mesmos, para que então nós amarguemos as consequências dos nossos pecados. Por isso nós devemos pedir a Deus um coração renovado. Nós devemos ter a disposição também para termos um coração íntegro.
devemos nos despir da nossa velha natureza e nos revestir de Cristo, sabendo que em Cristo Jesus nós somos nova criação, que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós então podemos dizer com o apóstolo Paulo: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. E a você, meu amigo, minha amiga, que ainda não creu em Cristo, eu digo o mesmo que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 4. Ele registrou: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Pois Deus, que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vejam que, infelizmente, o diagnóstico bíblico a seu respeito, meu amigo, minha amiga, sobre você que ainda não reconheceu a Jesus Cristo como seu único, suficiente e definitivo Salvador, o diagnóstico bíblico a respeito de você é que você está cego para Deus, cego pelo Deus desta era, que você, minha amiga, está cega pelo Deus dessa era. Sua visão está impedida de ver a luz da glória de Cristo no Evangelho, mas nesta noite você ouviu a pregação de que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e por isso eu peço que o mesmo Espírito de Deus que parava sobre o caos no início de tudo, também este Espírito venha sobre você e lhe conceda vida e vida em abundância. Minha oração é que, assim como eu e todas as pessoas que creram em Cristo, que você também ouça a voz de Deus lhe dizendo: das trevas resplandeça a luz. Por isso, eu faço o seguinte convite a você: arrependa-se e creia em Jesus Cristo. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que nos incentiva a buscarmos perdão em ti, Senhor, em vez de acobertarmos os nossos pecados, de tentarmos encobrir as nossas transgressões, de darmos um passo para trás, Senhor, e virarmos as nossas faces para o Senhor em vez das nossas costas, de nos voltarmos para Ti em vez de permanecermos obstinados nos nossos pecados, transgressões à Tua vontade. Ó Deus, que não percamos de vista o Teu amor e o temor do Senhor, para que assim nós não venhamos a transgredir a Tua vontade. Deus, perdoa-nos, nós pedimos nesta noite que cada pessoa que está ouvindo esta mensagem possa, mesmo que depois desta pregação, dedicar algum tempo diante do Senhor, confessando e se arrependendo, Senhor. Pois é certo que o Senhor não despreza um coração, um espírito abatido e um coração contrito. Ó Deus, que nós possamos fazer orações pedindo o Teu perdão desta maneira, depois de uma profunda autoavaliação, Senhor, e do reconhecimento que somos totalmente dependentes de Ti. Pai eterno, que Teu Espírito possa dar vida àqueles que ouviram, aquelas que ouviram esta pregação, que precisam se reconciliar, ter um encontro contigo. Eu te peço, Senhor, que por meio de Jesus Cristo, por meio da fé em Cristo Jesus, esses amigos e amigas encontrem o caminho da paz, de verdadeira paz e da salvação das suas almas, fugindo do castigo eterno e se apegando a Cristo Jesus, o Salvador. Que eles possam submeter as suas vidas ao Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Que a luz brilhe em meio às trevas desses corações. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.